Agora eu vou conversar com a Paula, que está ali, sentada. Paula, muitíssimo obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Tô com a mão gelada aqui, a gente faz assim na Paula. Ui, que tá geladíssimo o estúdio aqui, né? Tá O inverno chegou, Paula. Chegou. Finalmente. Paula, vamos falar então sobre Incontinente, que é a sua exposição, mas antes, deixa eu conhecer um pouco do seu trabalho. Claro. Conhecer um pouco de você. Você sempre quis ser artista plástica, sempre gostou de trabalhar com artes? Desde criança sempre foi assim uma brincadeira de casa, né? Eu ficava muito tempo com os meus avós e com a minha tia, que também era artista plástica, e meus pais trabalhavam, passava o dia lá brincando no ateliê, assim, dele. Então era já um material ali desde criança que era familiarizada, mas nunca levei isso a sério, como uma ideia de um trabalho mesmo, de uma profissão. Não, quando eu era mais nova, não. Eu tinha mais uma tendência a estudar moda, coisas relacionadas mais ao vestuário. Eu cheguei a fazer um curso um pouco longo de moda, mas não era uma faculdade, era um curso livre. E descobri que acho que a parte da criação era o que me agradava mais. Aí eu acabei entrando quando eu fui fazer alguma faculdade, eu escolhi as artes visuais porque ela tinha um campo muito aberto de opções. Acabei gostando muito mais também da parte da criação do que das outras vertentes ali. E encaminhei até hoje, trabalho com isso. E você deixou a moda de lado um pouco ou as duas coisas podem caminhar juntas? Futuramente? Eu deixei. Futuramente, talvez. Já começou a surgir alguns convites de estampa, de desenvolver alguma estampa. É uma coisa que eu sempre gostei. Porque a moda abre esse espaço também, né? Com certeza. Para grandes criações também. Não só em looks, mas em acessórios, enfim. Isso, sim. Mas não é uma coisa que eu venho trabalhando muito no momento, mas eu tenho vontade de retomar. Outro dia mesmo eu reabri uma caixinha com bijuterias que eu fazia quando era adolescente, que ainda tinha algumas pedras, algumas coisas. E eu falei, nossa, que vontade de voltar a isso, sabe? E aí você fez Belas Artes? Eu fiz Belas Artes. E depois você foi trabalhar aonde? Desde da universidade, desde quando eu estava estudando, eu já trabalhava com arte e educação. Eu comecei a entrar em alguns projetos sociais, culturais, de uma maneira geral, e trabalhando, eu aplicava oficinas de artes visuais, de várias linguagens. E depois disso, eu fui trabalhar no Sesc em Jundiaí também, que eu trabalhei com mediação. Então, o trabalho da arte e educação, ela sempre esteve junto da pesquisa visual, assim, e elas iam caminhando juntas. Você estava falando que você fez trabalhos sociais. Trabalhos sociais. Como é que eram esses trabalhos? Eu aplicava oficinas de várias linguagens, então de desenho, pintura, até mesmo artesanato, customização. Isso para quem? Depende do projeto. Já trabalhei em projetos onde era em centros de convivência da mulher, projetos dentro da Fundação Casa, projetos na Zona Leste de São Paulo. Eu morei 6 anos em São Paulo. Quando eu fui estudar, acabei ficando lá e fui trabalhando. Então, foi nesse período de São Paulo que eu andei por a parte da periferia, assim, trabalhando em alguns projetos. Você sabe que recentemente teve o filme que a Glória Pires fez, o Nise, que ela faz a Nise da Silveira, que era uma psicóloga, psiquiatra, que levou a arte também, o desenho, enfim. Ela levou a arte para o hospital no Rio de Janeiro, para um hospital psiquiátrico, e fez os pacientes, que ela chamava de clientes, se expressarem e mostrar que era possível enfim, todo ser humano pode se expressar. Você também vê isso nos trabalhos sociais que você faz? É uma maneira... Com certeza. E é muito difícil, talvez, chegar nessas pessoas que não tenham tanto acesso à arte assim? Olha, na verdade, não é difícil, porque ainda mais as artes plásticas, a gente tem uma vivência muito forte na escola, né? Que desde criança existe a educação artística, né? Na educação formal. Então, a expressão artística, com qualquer material, ela pode acontecer. Mas existe uma existe uma ausência aí de uma aproximação da arte contemporânea ou do mercado de arte em si, né? Então, galerias, museus, ainda instituições culturais, ainda o acesso, ele é um pouco elitizado, naturalmente. E talvez eles essas pessoas que não têm tanto acesso, se sintam um pouco
eu não sei se a palavra constrangidas, mas se sentem um pouco fora do contexto quando elas veem as Nesses artes. lugares, talvez. Acho que não das artes de uma maneira geral, porque a gente tem a arte de rua que está claro. desconstruindo totalmente isso. E até muitos artistas que estavam dentro de galeria ou que não estavam dentro de galeria, né, porque a maioria não está, o trabalho está sendo feito fora dos ateliês, né? Então está indo para feiras, está indo para eventos de multilinguagens. Eu acho que as coisas tendem cada vez a se diluir nesse todo e também misturar, né, o centro com o externo e o externo com o centro. E é ótimo isso, é super importante, com Super certeza. importante. A gente tem umas fotos suas, eu acho que são antigas, de trabalhos que você realizou. Aliás, eu não sei se são trabalhos que você realizou ou de outras pessoas que estão no seu ateliê, enfim, mas eu acho que são... Tá, legal. Enfim, mas a gente vai dar uma olhada e aí a Paula vai comentar com a gente. Vamos ver. Isso, legal. Esse trabalho, ele tá na exposição. Ele tá na exposição. Ele é a capa do... É verdade, tá aqui, do folder, Ele foi das primeiras pinturas que eu desenvolvi na residência artística que eu fiz em Vermont, no início do ano passado, em janeiro de 2015. Ele tem ainda uma mistura de uma técnica anterior que eu estava trabalhando muito, que era a diluição da tinta na água. E já comecei a entrar com recortes aí de paisagens de massa, né? Que é aquele rio preto ali, aquelas manchas pretas. E a parte de cima do verde, né? Da vegetação. É muito bonito. E aí eu acabei essa imagem, esse trabalho especificamente, foi muito da visão da janela que eu tinha do ateliê. Eu fiquei um mês nesse lugar e era um lugar, assim, muito frio. Né? É norte dos Estados Unidos, então é quase colado em Montreal ali. E estava nevando muito, né? E pra gente que é brasileiro, é um choque muito grande, né? Você sair, estava verão aqui no Brasil e eu desembarquei a menos 20 graus. 15 graus a gente já acha um terror, imagina menos 20, né? Era tudo branco. E esse azul da tela que eu coloquei era que no fim da tarde... como acho que abaixava a luz amarela do sol, a neve começava a refletir o azul do céu e tudo ficava muito azulado. Tá, que lindo. Aí eu fui me inspirando, são inspirações, né? Vamos ver mais uma foto? Vamos. Esse trabalho também está lá, também foi produzido na residência, mas ele virou 2 telas. Ele era uma tela bem grande quando eu produzi e eu acabei cortando e fazendo 2 telas com ele. Ele é totalmente abstrato, diferente do outro que tem referências maiores de fotografias que eu tirei do rio ou do desenho a partir da janela, né, daquela silhueta da paisagem. Esse não, esse é a água, tinta, movimento e ele vai construindo essas formas que lembram um pouco de mapa geográfico e tal. Você estava falando de fotografia, você trabalha as 2 artes juntas, a fotografia muito. E as artes plásticas? Trabalho muito. Na verdade, a câmera fotográfica ela serve como um caderno de desenho para mim também. Eu fotografo mais do que desenho de observação, né? Eu pego muitas linhas, gosto de ficar desenhando principalmente quando eu estou num trem ou ônibus, viajando para algum lugar ou esperando alguém, alguma coisa. Mas a foto, ela tá sempre ali, né? Andando, eu gostei, hoje tá um céu bonito, ou fez um recorte interessante de uma luz que me atentou. Fotográfica, aí eu vou tendo milhões e milhões de fotos para brincar com essas formas que surgem, assim. Você falou máquina fotográfica, você não usa celular para fotografar? Também. Também? Também serve como claro. objeto de trabalho? Com Hoje certeza. em dia, com certeza, né? É o que mais tá, né? A máquina fotográfica tá quando eu saio especificamente para fotografar. Ou quando eu tô viajando, tem aquela do turista, né? As minhas fotos turísticas servem como base para o trabalho, com certeza. Muito bom. Vamos ver mais uma foto? Tem mais uma arte. Esse trabalho também tá, são todos trabalhos da mesma época, esses 3 foram mostrados. Esse também está numa pesquisa muito próxima do primeiro, que tem os mesmos recortes do preto, né, do Rio Negro ali, que ele na verdade não era negro, mas por causa da quantidade de neve e gelo que tinha em cima, ficava tudo muito escuro, mas a água era transparente, assim. Muito bom. Vamos ver mais uma foto? Esses são os cadernos. Eu achei linda essa pintura. Isso, na verdade, são desenhos. São desenhos? Isso. É uma caneta marker, que é uma caneta à base de solvente,
que ela tem uma transparência sob papel vegetal. Então, são várias folhas de papel vegetal com desenhos de lugares diferentes do Brasil. São fotografias que eu retirei a silhueta dessa fotografia que separa toda a parte da cidade ou né, da paisagem de uma maneira geral. É a separação da terra com o céu, na verdade. E aí eu escolho uma cor predominante naquela foto e uso dessa cor a caneta. Você falou que são livros? São Você livros. Tem vários livros? Eu tenho 4 livros. Um é de cada estado. Tem um de São Paulo, um da Bahia, um de Goiás, que acaba entrando no Distrito Federal também, que é diferente, é outro estado. E do Rio de Janeiro. Esse é do Rio de Janeiro. Que lindo, gente. Sério, que trabalho lindo. É Eles não estão expostos lá? Não, então. Os trabalhos têm alguns desenhos expostos, que também têm desenhos que estão aqui. Só que eles estão em molduras e com novas montagens. E aí já não tem uma separação de estado. Misturei tudo e fui brincando com essas referências diferentes aí. E acho que tem mais uma foto pra gente ver. Ah, esse trabalho é bem de início. Se eu não me engano, ele é de 2007. Não, acho que 2009, mais ou menos. A gente mexeu bastante lá nas suas fotos. Ele é uma xilogravura. Interessante ter pego ele, porque ele tem uma pesquisa da paisagem, né, da construção, de camadas, como eu também construo hoje, né, os trabalhos. É uma pesquisa muito forte de camadas. Eu tava reparando uma coisa, é muito interessante no material que você usa para pintar. Você não usa telas? Uso Também. Uso telas, mas é porque eu uso em lona, depois eu comando colocar o chassi. Você não pinta já na tela pronta, você Não. sempre usa na lona? Eu uso a lona, Para você é uma maneira mais tranquila de trabalhar? Você se sente mais à vontade? Eu me sinto mais à vontade, acho que porque eu gosto de trabalhar com grandes formatos. Isso facilita o manuseio, eu enrolo, encosto, abro, coloco em qualquer parede. E eu também, às vezes, brinco muito com a amabilidade daquela lona, coisa que ela esticada eu não vou conseguir alcançar ali. E eu também posso usar diferentes lonas, eu não preciso comprar a lona que vem já na tela de uma loja específica. Eu trabalho com vários tipos de material na base de algodão ali. E aí dali eu preparo, então eu faço desde o início. Eu pego o algodão cru, preparo, pinto, estico, faz tudo. E o Incontinente, você está preparando ele há quanto tempo já? Desde o início do ano. Tá. Na verdade, tem trabalhos aí que foram feitos no ano passado. E algumas telas que estão na exposição também que foram feitas esse ano, especificamente para finalizar o conjunto dessa exposição. E aí eu estava vendo que no dia 11 e no dia 25 de junho vai rolar o Processos Criativos, das 10h30 da manhã ao meio-dia. O que são esses processos criativos? Eu vou fazer uma roda, na verdade, de conversa e com uma apresentação dos materiais que eu uso nos desenhos. Tá. Então, vou levar o papel, as canetas, e aí o pessoal vai poder também brincar um pouco, para entender mesmo o processo do trabalho, tanto técnico quanto conceitual, de ideia, né, do contexto do trabalho. E essa exposição está lá na Fabrilis, é isso? Tá na Avenida Fabrilis, Frederico Zanan. isso. Que é um espaço... Que é uma loja de móveis decorados, né, de decoração. Móveis decorados, não, móveis planejados, desculpa. E eles têm, né, toda essa preocupação, né, com artistas. Então, é a segunda vez que eles abrem o espaço, dão um super apoio para artistas poderem expor o trabalho lá dentro. Que ótimo. Então, olha, gente, até o dia 25 de junho vai a exposição Incontinente da Paula Pimenta, vale muito a pena. Está lá na Fabrilis Jundiaí, na Avenida Frederico Zanan, 3503. Vale muito a pena, as obras são lindas. Eu queria colocar um monte, a gente ficou olhando as fotos. Tem lá no Face da Paula também, você pode ver pelo Facebook dela, que são lindas as artes que a Paula faz. E também pode ver pessoalmente na Avenida Frederico Zanan, na Fabrilis. Isso. Paula, muitíssimo obrigado. Obrigada de verdade, a vocês muito pelo sucesso convite. para você. Estou apaixonado pela sua arte, gente. Muito obrigada. De verdade, linda mesmo. Tenta ir num dia de processo, aí você vai entender mais ainda como funciona. Então, lembrando você de casa também, se você quiser ir num dia de processo, já anota aí na sua agenda, dia 11 de junho e dia 25 de junho, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Tá bom, Paula? Muitíssimo obrigado. Valeu, viu?